Já está. Obrigado. Obrigado, Anselmo. Nada, já. Então, pronto. Boa tarde a todos, então. Nós agora à tarde vamos falar um bocadinho sobre ambientes web imersivos. Alguns de vocês na plateia nós já estamos a reconhecer e já ouviram falar disto, até já utilizaram de maneiras excelentes. Outras pessoas não, e a ideia também é essa mesma, é tentar chegar às pessoas que ainda não ouviram falar. E poderá estar aqui uma ferramenta que pode ser útil para as vossas práticas educativas ou não. É isso que nós depois também queremos saber. E nós, quando falamos em ambientes web imersivos, a primeira pergunta que nos fazem logo normalmente nos congressos, em qualquer lado, na formação e tudo, é o que é que são os ambientes web imersivos. Já agora, eu vou só colocar aqui este Mentimeter para daqui a bocado interagir um bocadinho convosco, pode ser? Se vocês puderem entrar no menti.com e colocar aquele código, ou entretanto, eu vou colocar aqui também no chat o link direto. Deixa-me ver se eu ainda tenho aqui em caixa. Já, ainda tenho. Ok, podem só carregar aqui no chat. E eu daqui a bocado vou para interagir um bocadinho para ver também o que é que vocês já fizeram. Depois vão-nos respondendo e eu depois também vou lá analisar as respostas, que pode ser. É uma maneira mais interativa de fazer as apresentações, para quem não conhece, duvido que já quase todos os que estão aqui. Só dá para escolher uma opção, é isso? Sim, ou seja, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Por acaso, da primeira, vais ter uma opção que é todos, mas só podes escolher uma opção. AR, VR, já vão ver quando entrarem. Mas sim, é só de escolha, é de uma escolha só e o outro é que é responder, mas está com o filtro ligado, não te preocupes, de obscenidades. E penso que não haverá problema. Então, se vocês quiserem depois participar um bocadinho connosco, só para estarmos aqui para não ser só uma conversa de um lado só. Eu também prometo ser breve, não vos vou amassar muito, é mesmo para vos dar a informação necessária. Então, como eu disse de manhã, o professor Mário Varinho já falou um pouco dos conceitos que estão associados, o foco do professor era mais na realidade aumentada. No entanto, como costuma ser uma das áreas, costuma haver confusão entre entre a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. A ideia aqui foi trazer uma imagem que nós gostamos muito de utilizar para ilustrar a diferença entre os três. Então, se vocês repararem, em princípio conseguem ver bem ali a imagem do robozinho, enquanto na realidade virtual nós somos transportados para outro mundo, ou seja, como temos a visão ocluída, temos a sensação de que estamos naquele local, ou temos essa percepção. A realidade aumentada sobrepõe informação digital sobre o mundo real, mas não tem consciência espacial, ou seja, não detecta objetos, não detecta mobília, apenas faz faz um overlay do conteúdo digital sobre o mundo real. Enquanto que na realidade mista tem esta, ou seja, reage ao seu espaço, ou seja, consegue perceber se há um objeto no caminho e reage de acordo com isso, ou é apresentado esse conteúdo digital de acordo com isso. Todos estes termos estão dentro do termo umbrella, ou do termo guarda-chuva, da Mixed Reality. Pronto, e agora aqui é a primeira pergunta que eu vos vou fazer, para já, e deixem-me só saltar aqui para o Mentimeter, eu já volto aqui a partilhar, vou tentar ser o mais rápido possível. Se já tiveram experiência com algum deles. Portanto, já vi que já foram respondendo, excelente, que assim nós também fazemos aqui uma análise rápida. Para a maior parte das pessoas que está aqui, reparamos que também 8 pessoas, 9, nenhum está grande. Com a Mixed Reality não tem. Como o professor Mário Vairinhos falou muito bem, para a realidade mista é preciso fazer algum investimento ainda grande, mas já vamos tendo também óculos de realidade virtual que já vão permitindo integrar a realidade mista e que são bastante mais acessíveis, mas para já também ainda não é muito conhecido e também ainda não é o ideal. De qualquer maneira, amanhã também se falou nisso, nas escolas é sempre difícil convencer as pessoas a investir neste tipo de tecnologia, muitas vezes não entendem qual a sua mais-valia. Nós vamos também tentar mostrar aqui um bocadinho. Pronto, e isto até está a ir um bocado ao encontro daquilo que o professor Mário Veirinhos disse, que a realidade aumentada, em princípio, será a mais utilizada, também será a mais acessível. E nós aqui agora vamos mostrar com os ambientes web imersivos, a ideia é democratizar todas.
Então, a próxima pergunta, deixem-me só avançar, depois se eu preciso já volto aqui. Não sei se repararam na minha apresentação, eu já volto para lá. O que é que torna estes ambientes, e quem teve atento à sessão de manhã saberá responder. Bem, agora aproveitem isto como um teste, estou a brincar, mas vamos ver quem é que estava atento. O que é que isto torna únicos? Eu até vou voltar aqui só a partilhar no instante a apresentação. Mas sim, a ver estes saltos, era bom ser tudo feito lá dentro. Ok, eu já vejo ali a letras grandes, assim de repente. E daqui a bocado já volto lá para ver como é que ficou a decisão. Mas o que os torna únicos, normalmente, quando se consulta a literatura, quando começamos a investigar sobre o tópico, as palavras mais presentes são a imersão e presença. Ou seja, normalmente a discussão é à volta disto. Ou seja, tenta-se perceber se esta presença, esta imersão, traz mais valias para o processo educativo, certo? Ou seja, se esta presença ou imersão podem vir a trazer resultados em projetos ou práticas educativas que nós temos. É isto que nós também estamos a tentar aprender. Pronto, uma das coisas que eu também já fui falando é o custo. Normalmente, a realidade virtual será o que tem mais qualidade e o que é que, se calhar, em princípio, e também a literatura mostra um pouco isso, é que será aquele que é mais envolvente, mas o preço dos equipamentos é bastante elevado. Então, o que é que nós vimos falar? Será que é elevado, por exemplo, quando comparamos ao custo, se eu quiser levar, por exemplo, uma turma minha, eu costumo dar este exemplo, quem já me ouviu, já ouviu, agora vou dizer novamente. Se eu quiser levar uma turma minha à Estação Espacial Internacional, quanto é que ficaria o custo de organizar uma viagem desse género? E quanto é que custa colocar ou comprar uns óculos destes, colocá-los na cabeça aos alunos, ou até mesmo que se fossem com 10 destes tipos de óculos, ficaria muito mais barato do que conseguir com que os alunos treinassem durante meses para ir até lá. Não imagino quanto é que será o custo de um foguetão para ir até lá. E depois estão a perceber. Pronto, então há uma relação de custo que se calhar pode ser justificável. E com isto nós estamos a tentar dar a perceber que se calhar há aqui uma discussão, nós também já vamos dar as vantagens educativas que vocês podem usar para convencer, se tiverem interesse em que os vossos alunos depois trabalhem com este tipo de tecnologias, este tipo de ferramentas. E a questão do custo leva-nos então ao que é que são os ambientes web imersivos. Basicamente, os ambientes web imersivos é web, é net imersiva, que é potencializada por tecnologia WebXR, e permite-nos aceder a conteúdo online que depois pode ser, nós podemos usufruir as experiências através de vários equipamentos que suportam aquelas tecnologias que nós já falámos, realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Por exemplo, vocês podem fazer uma experiência e os alunos, ou vocês, ou qualquer pessoa, através do browser, no vosso computador ou no vosso laptop, podem experienciar ou vivenciar essa experiência. Podem também, através dos óculos de realidade virtual, como eu disse, tanto aqueles caros como aqueles mais baratos, porque também funciona no browser do telemóvel, ou seja, vocês podem pegar nos óculos mais baratos e colocar lá dentro o telemóvel com a experiência aberta e também podem usufruir isso através de ou ver ou através de botões de comando. E a realidade nisto, que já foi referida, necessitariam então de uns óculos mais caros. O HoloLens foi o exemplo que o professor Mário Varinhos utilizou de manhã, é um bom exemplo, mas para já também, só a título de curiosidade, os Quest também já permitem fazer uma espécie de realidade mista, que é o chamado Passover, ou Crossover, acho que é Passover, e que vocês também já conseguem sobrepor conteúdo por cima, por exemplo, do espaço onde estão. Pronto, isto é só para ficarem a saber. Então é isto, ou seja, os ambientes web imersivos vêm democratizar o acesso, ou seja, nós podemos usar qualquer um destes médiums, destes meios de comunicação, para aceder à experiência. Oportunidades que isto pode trazer, proporciona para os alunos. Como eu estava a dizer, podemos fazer viagens de estudo a lugares distantes, podemos viajar até ao passado, que será impossível, não é? De outra maneira.
Podemos, por exemplo, experienciar a vida sobre os olhos de outra pessoa, uma máquina, etc. Isso pode também levar ali a ajudar na parte da empatia, etc. Ou seja, podemos tratar várias competências só com uma atividade utilizando este tipo de tecnologia. Permite-nos praticar em segurança, que também foi algo que foi falado de manhã, na parte, por exemplo, do treinamento, permite às pessoas treinarem, por exemplo, os bombeiros a apagar fogos, ou por exemplo, as pessoas na medicina treinar operações sensíveis de maneira a que não ponham em risco a segurança dos outros. E depois permite também uma prática ilimitada, repetir, fazer, pausar, acelerar, ou seja, posso repetir as vezes que precisar até aprender um procedimento. O feedback normalmente será sempre imediato, está lá sempre presente e é algo também cada vez mais vem sido provado que é importante na aprendizagem. E depois o feedback para já é visual, mas cada vez também será áptico e também ou seja, já conseguem tocar nas coisas, cada vez vai havendo mais isso e já cheiros e tudo, cada vez vai evoluindo mais. A nós, como professores, pedagogicamente, permite-nos criar experiências baseadas no construtivismo, aprender fazendo, aprendizagem colaborativa, podemos criar experiências com gamificação, e isto tudo trará aos alunos, pelo menos grande parte da literatura já o mostra, a maior motivação, maior satisfação, uma aprendizagem personalizada e uma aprendizagem mais profunda. Claro que nem tudo serão rosas, não é? As próprias condições técnicas depois poderão pôr isso em causa. Caso se opte por utilizar os óculos VR, por exemplo, há pessoas que sentem tonturas a utilizar esse tipo, tem este senão, mas poderá ter mais-valias na nossa prática educativa. Então é isto que nós estamos a tentar perceber. Eu, a Bárbara e a Maria, juntamente com os nossos orientadores, e que hoje está cá um deles, o professor Carlos Santos, estamos a tentar perceber, ele está a orientar, apesar dos nossos projetos serem diferentes, cada um de nós já vai falar do que é que nós estamos a fazer. Nós estamos a tentar perceber de que maneira que este tipo de ambiente web imersivos podem ter um impacto na nossa educação, de que maneira que nos podem ajudar a nós, professores, a utilizá-los de uma maneira, não posso dizer positiva, mas de uma maneira útil para utilizar com os nossos alunos, para ver se depois os resultados da aprendizagem sofrem algo positivo com esta utilização. Alguns testes já foram mostrando que sim, outros que não, muito a ver também com as condições técnicas. Esperamos que isto seja algo que vos venha a ser útil. Nós vamos ter uma formação, vocês podem entrar através do QR Code naquela página, vão ver tudo o que nós já temos feito a nível de artigos e o que é que tem sido feito, comunicações que nós temos feito, e podem tentar também saber informações sobre uma segunda edição da informação, uma vez que estão aqui muitos professores. Se tiverem mais interesse em aprender, nós vamos fazer uma segunda edição da formação sobre estes ambientes web imersivos, em que nós vamos contribuir a dar-vos os conhecimentos que vocês precisam para utilizar e depois, em troca, apenas pedimos aquilo que recolheram, as vossas percepções, que recolheram dos vossos alunos, para nós podermos ver, então, se isto realmente tem utilidade pedagógica. Eu vou passar para ti, Maria, e tu fazes a introdução do nosso excelentíssimo orientador. Então eu vou parar aqui. Posso? Podes fornecer, obrigado, Maria. Pronto, então, boa tarde a todos. Vamos então dar início agora aos trabalhos da parte da tarde e vou fazer aqui uma breve contextualização do professor Carlos Santos para que vocês também possam perceber e compreender o trabalho que está a ser desenvolvido por 3 doutorandos, o Ricardo, a Maria e a Bárbara, e que os 3, como disse o Ricardo bem, são orientados pelo professor Carlos Santos. O professor Carlos Santos é doutorado em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Tem uma licenciatura e um mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Desde 2006 que é o diretor do programa Comunicação Multimédia da Universidade de Aveiro.
e membro do Centro de Investigação de Médias Digitais. Eu vou fazer uma breve contextualização, depois para uma informação mais detalhada do currículo do professor, aconselho-vos a ver na web, mas não queremos estar aqui a retirar muito tempo, porque temos que avançar com os nossos trabalhos. Portanto, o professor desde 2009 é coordenador do projeto de investigação SAP Campus, que está a trabalhar nesta área já há alguns anos e tem novidades para breve. Os seus interesses de investigação estão relacionados com os ambientes pessoais de aprendizagem, promoção de ferramentas web, contextos educativos, gamificação, sistemas de recomendação, tecnologia para a construção de comunidades. É coautor de 6 livros na temática das tecnologias multimédia para o ensino e aprendizagem de nível secundário e também coautor de mais 40 publicações científicas em revistas, documentos, referências, etc. O que tem em comum o professor Carlos Santos é que é o orientador de 3 doutorandos, né? Eu, a Bárbara e o Ricardo, que estamos na Universidade de Aveiro a tirar o curso de doutoramento e que vamos agora em breve também cada um de nós falar um pouco da nossa área. E, em primeiro lugar, antes de mais, quero agradecer ao professor Carlos Santos a sua presença aqui conosco e dizer que é muito bem-vindo aqui à nossa comunidade, à comunidade dos professores de informática, esta que é a nossa casa, que nos une a todos os que estamos aqui. E eu vou questionar, começar já a questionar o professor Carlos Santos o que é esta aventura de ser doutorado e estar a orientar tantos doutoramentos e que desafios é este e um pouco o trabalho que tem estado a desenvolver nesta área. Obrigado, professor Carlos Santos, passo-lhe a palavra. Obrigado, Maria, e obrigado, Ricardo e Bárbara, pelo convite, e à Ampri também por estar esta oportunidade de estar aqui. Bom, eu não vou usar slides, okay? O meu slide está aqui assim, e por isso é a minha cábula que eu preparei aqui para estes breves minutos de conversa convosco. E, Maria, se calhar em vez de responder diretamente, eu vou começar um bocadinho assim por uma história, se calhar, mais pessoal desta questão dos ambientes imersivos. E eu não sei se está aqui alguém que tenha andado pelo Second Life ali pelos anos 2006, 2007... Eu. Certamente muitos. Estive eu naquele projeto do Ministério das Ilhas, na altura estava no CCTIC de Setúbal. Sim. Também. E portanto, foi em 2006 que na altura eu estava a lecionar 2 disciplinas na altura do mestrado em Multimédia e Educação. Eu acho que até vi aqui algumas pessoas que foram meus alunos naquela altura. Sim, eu reconheço o professor Carlos, eu estive consigo nessa disciplina e no Second Life, por exemplo. Nunca me esqueci, sim. E nós na altura, o Second Life era uma coisa muito recente, no âmbito de uma das disciplinas decidimos experimentar, e depois até houve um grupo que fez um trabalho só sobre a utilização do Second Life. Já agora, para quem não conhece, o Second Life, se calhar hoje em dia ouviram falar muito das questões do metaverso, do Facebook e todas as iniciativas do Zuckerberg nesse sentido. Eu diria que o Second Life foi um impulsionador dessas ideias há alguns anos atrás, nesta ideia de um ambiente contínuo, de um espaço contínuo, onde nós podíamos ter um avatar e neste ambiente 3D, navegar, interagir com os objetos, interagir com outras pessoas ao longo desse espaço. E, portanto, nós depois organizámos uma iniciativa que era o quinta-feira às 22 horas e quase todas as semanas tínhamos um evento em que juntávamos pessoas, quer fossem de mestrado, quer fossem pessoas de outros lados que gostavam também de estar a explorar o que era aquela tecnologia. Depois, nos anos a seguir, passámos mais para a fase da construção. Eu mais uns colegas construímos a ilha da Universidade de Aveiro no Second Life. Construímos outras coisas, a ilha do Sapo, a ilha da PT Inovação, uma ilha do Ministério da Justiça, que era o E-Justice Center, e portanto foi uma fase em que, de muita aventura, de muita exploração do qual era o potencial daquela tecnologia. No nosso caso, interessava-nos muito explorar as questões do contexto educativo, de explorar como uma ferramenta em contexto educativo.
E é interessante que, por acaso, no outro dia estava a falar com os alunos sobre, noutro contexto, o que é isto da Web 3.0, que hoje em dia se fala muito do conceito da Web 3.0, e depois fui-lhes mostrar umas notícias que de 2009, 2010, em que mostravam o que é que se previa que fosse a Web 3.0. E é muito curioso que naquela altura a ideia da Web 3.0 não tem nada a ver com hoje, com o que se fala dos blockchains e dos IoTs e de todas essas questões que hoje em dia estão muito na moda. A Web 3.0 era a web tridimensional, era a web 3D, onde nós íamos estar sempre, onde iríamos entrar para aceder aos conteúdos que estariam na internet, na web, nos outros serviços que pudessem existir. Não sei se alguém leu o livro o Ready Player One, mas era muita visão que existia, ou seguiram o filme, daquele ambiente imersivo onde nós vivíamos. Havia pessoas que diziam que era a segunda vida, no caso do Second Life. E depois foi, no meu caso, agora falando um bocadinho e isto é um perfil mais ou menos comum da utilização das tecnologias. Eu diria que passámos por aquela fase de euforia quando surge uma tecnologia nova, e depois também de uma forma, eu diria que natural, eu passei por aquela fase de depressão em que, afinal, há aqui muitas coisas que são obstáculos, são dificuldades, e na verdade eu acabei por abandonar esse projeto. O projeto da Ilha da Universidade continua ativo, mas nós passámos basicamente a pasta para a nossa colega Teresa Betancourt, da Universidade de Aveiro, e portanto passámos toda essa parte, e eu abandonei esse universo dos mundos virtuais. Quando há cerca de 2 anos, 1 ano e tal, já nem sei muito bem, sou muito mau com datas, recebi este desafio do Ricardo, da Maria e da Bárbara, que era: nós gostamos muito deste WebXR, que o Ricardo acabou de apresentar, portanto, no âmbito do Programa Doutoral Multimédia em Educação, aqui da Universidade de Aveiro, e trabalhavam enquanto grupo, tinham-se entendido muito bem e gostavam de explorar estes ambientes em contexto educativo e qual o seu potencial em contexto educativo. E eu achei muito interessante, porque para mim foi voltar uns 12 anos atrás, e voltar a dar outra oportunidade a estes mundos, ajudar a fazer investigação relacionada com esta temática. E agora, se calhar, respondendo mais à questão que a Maria estava a colocar, do que é ter 3 alunos todos em volta da mesma temática. Qual é que foi aqui eu diria mais o meu papel? Foi partir de uma ideia de investigar uma temática que, por um lado, potenciasse um trabalho de colaboração, que eu acho que é algo muito importante no doutoramento. Eu não sei se está aqui alguém em doutoramento, ou muitos provavelmente já fizeram. O doutoramento tende a ser uma experiência muito solitária, um caminho difícil nessa vertente solitária, e achei muito interessante este desafio de fazermos alguma coisa em que 3 estudantes estavam a colaborar. E isto potenciou fazer o quê? Potenciou, por um lado, pensar partes comuns do projeto, que o Ricardo falou, por exemplo, da formação de professores, que foi pensada, foi desenhada e foi implementada por o Ricardo, pela Bárbara e pela Maria em conjunto, mas ao mesmo tempo compreendermos que cada um tem desafios de investigação próprios. Vocês vão falar a seguir, portanto eu não vou estar se calhar aqui a falar muito deles, mas o Ricardo explorando mais a dimensão dos professores e a percepção da utilização destes ambientes por parte dos professores, a Maria olhando mais para o que é que os alunos fazem nestes ambientes, que momentos, que tipo de interação é que surge dentro destes ambientes por parte dos alunos, e obviamente que mais-valias é que tiram do processo de aprendizagem por esses mecanismos de interação, e a Bárbara passando para uma dimensão em que os alunos não são, eu diria, um elemento tão passivo de vir para o ambiente que o professor disponibilizou ou criou, mas em que os alunos são eles próprios co-criadores do ambiente onde vão realizar as suas aprendizagens.
E, portanto, eu diria que... já agora, eu não sou orientador dos três, sou orientador 2 e co-orientador de um de vocês. Não vou dizer nomes, mas só para deixar a coisa mais clara, o Mário Vairinhos é que é orientador de um dos trabalhos. E, portanto, o que eu acho muito interessante aqui, e eu penso que já estou a esgotar o meu tempo, por isso vou-me calar, é este esforço que em conjunto nós podemos fazer e para ajudar a construir conhecimento sobre estes ambientes em contexto educativo, em diferentes dimensões. Estamos numa fase que eu diria, se calhar próxima da euforia de uma nova tecnologia utilizada no contexto educativo, e por isso estamos na fase ideal para investigar, para perceber qual é que é realmente o potencial destes ambientes, em que cenários é que eles devem ser utilizados. Não, de certeza que não são uma solução para tudo, como nenhuma tecnologia é, e o que nós queremos é conseguir produzir recomendações, produzir documentos que ajudem os professores a utilizar estes ambientes em cenários que, pela investigação que vamos fazer, são os mais adequados, utilizando as metodologias e as estratégias mais adequadas para a sua utilização. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Se me esqueci, digam-me, Maria, Ricardo, Bárbara, estejam à vontade. Obrigado, professor, disse tudo, até acabou por dizer mesmo o que cada um de nós fazia. No meu caso já nem preciso acrescentar nada, por mim até passamos já depois para a Miquelina, mas não sei se a Maria e a Bárbara se querem falar um bocadinho também do vosso. O professor acabou por dizer tudo e muito bem. Eu posso acrescentar aqui umas palavritas. Em primeiro lugar, agradecer ao professor a disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui connosco, estar ao nosso lado, sempre ao nosso lado, sempre com excelentes sugestões, sempre com uma excelente performance em termos de orientação, e o que tem sido uma mais-valia muito grande para todos nós. E certamente, se nós chegamos aqui e ainda não pensámos em desistir, foi também, de certa forma, graças ao professor Carlos Santos, que nos tem mantido aqui esta motivação para continuarmos os nossos estudos. Do meu caso, e alguns colegas que aqui estão, nomeadamente destaco, não sei, não estou a ver todos, está aqui muitas pessoas, mas, por exemplo, no ano passado eu fiz uma experiência aqui na escola onde eu estava, aqui em Alverca, e na Escola Pedro Jacques Magalhães, e fiz uma experiência com uma sala de aula criada por uma colega que aqui está, que é a Cecília Tomás, a quem eu agradeço imenso a partilha, porque ela fez um excelente trabalho na formação que nós demos, na formação da UAI, ela fez um excelente trabalho, e eu pedi autorização à colega, e aqui está, agradeço mais uma vez, pela partilha da sala de aula que eu utilizei com os meus alunos, porque a grande mais-valia deste ambiente é que nós podemos criar e podemos partilhar, e podemos dar dicas, e podemos melhorar, e podemos fazer tantas coisas em cima desta tecnologia, que nós achamos para já que está a ser uma grande mais-valia. E estava a dizer, nessa sala criada pela professora Cecília Tomás, eu utilizei com os meus alunos e foi um sucesso. Os meus alunos adoraram, gostaram. Eu depois até fiz uma apresentação na faculdade, na Universidade de Aveiro, onde mostrei os resultados, e mostrei os resultados do questionário dos alunos, e foram dados parabéns por parte dos professores, porque efetivamente houve ali sucesso. Portanto, os ambientes têm esta questão. A minha ideia inicial era fazer a minha intervenção na escola, na nossa escola, né, na escola de todos nós. Eu sou professora como vocês, exatamente igual, e a minha ideia era fazer na escola. O que acontece é que, perante o RGPD, eu deparei-me com uma série de problemas, por causa das questões éticas, por causa das questões de proteção de dados, e tive que recuar. Ou seja, e até aqui pessoas que estiveram na formação, e que o meu objetivo era que os professores que obtessem formação fossem para o terreno e fossem eles a implementar com os seus alunos, e eu apenas ia como investigadora externa verificar os resultados, ou seja, saber que interações que existiam entre os alunos e os conteúdos, e isso não me foi possível. E depois tivemos que seguir outra via, até por recomendação do professor Carlos Santos, e tivemos que seguir a via da Fábrica da Ciência Viva, que já hoje de manhã também falámos nelas. Em Aveiro, a Universidade de Aveiro tem a Fábrica da Ciência Viva, e o que nós decidimos, e é aí que eu vou intervir, é os professores vão à fábrica com os seus alunos, e há lá um ambiente que vai ser criado
organizado e controlado totalmente por mim. Porque uma das questões do RGPD é que o fato de ser um professor externo a fazer essa utilização em sala de aula iria levantar muitos problemas, nomeadamente no que diz a respeito à guarda da informação e dos dados. E então eu neste momento tive que optar por essa diga, era essa via. Se entretanto houver aqui professores ali da zona ali de Aveiro, ali próximo de Aveiro, essa é uma possibilidade de irem lá à universidade, podemos sempre tornar o contacto mais próximo e irem à Fábrica da Ciência Viva, que eu vou fazer essas intervenções à segunda-feira. A segunda-feira vai ser dedicada a este ambiente, os alunos vão ter o contacto, alunos e professores, e é lá que eu vou estar, portanto fica já aqui também, lanço também aqui o repto, aproveito para deixar aqui esta dica, os professores que tiverem interesse, que podem deslocar lá os seus alunos e podem fazer lá então a intervenção. As salas estão, algumas já foram criadas por colegas, outras estão a ser criadas. Pronto, eu não quero monopolizar aqui o tempo, vou passar à minha colega Bárbara. Bárbara? Pronto, eu vou deixar, porque também temos a convidada, eu vou deixar depois para o painel seguinte com o Ulisses, com a Filomena e com a Ana, para falarmos um bocadinho também do meu projeto, até porque os trabalhos deles também que decorreram da formação vão refletir um bocadinho isso, porque tem a ver com a construção e com o projeto que eu estou a investigar. Portanto, vamos deixar aí e vamos avançar para a Miquelina. Ricardo? Miquelina.